Olá, pessoal, tudo bom? E aí, vamos para a atividade da semana? Essa semana é língua portuguesa, português. E nós vamos conhecer um novo tipo de texto, tá? A gente estava trabalhando poema. O poema é aquele texto que é organizado em estrofes, em versos e tem rimas, que são aquelas palavras que têm o mesmo sonzinho no final, certo? Agora a gente vai começar a trabalhar as fábulas. As fábulas são histórias muito interessantes porque elas contam situações e geralmente os seus personagens são animais fofinhos e eles falam, eles têm características humanas. E no final da fábula tem sempre um ensinamento, que é a moral da história, certo? Então, para começar, a gente vai usar o texto O Cão e o Osso, que diz assim: Um dia o cão ia caminhando tranquilo por uma ponte, carregando na boca um belo osso. Ao olhar para baixo, viu sua imagem refletida na água e pensou: Que belo osso tem este cão! Se conseguir pegá-lo, vou ter comida por mais um dia. Pensando assim, o cão partiu para a ação e pulou na água sobre a sua imagem refletida. Qual não foi sua decepção ao perceber seu engano? O pior foi que seu osso se perdeu no rio e ele ficou sem nenhum. Decepcionado consigo mesmo, o cão saiu da água cabisbaixo e arrependido pela cobiça. Moral da história: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, essa foi a fábula. E o que significa, então, mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Então, é que a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem, certo? E não ir atrás de coisas que não nos pertencem ou só porque a pessoa tem algo que a gente acha legal e que a gente quer ter e não valorizar aquilo que a gente já tem, porque aí pode ser que a gente perca o que a gente já tem e não consiga aquilo que a gente deseja, porque não tem que ser nosso, certo? Então a gente tem que valorizar aquilo que a gente já tem, beleza? Então vamos lá, interpretação do texto. A primeira pergunta: quem caminhava tranquilamente sobre uma ponte? O que o cão carregava na boca? Por que o cão queria o outro osso? Você acha que o cão agiu certo? Por quê? Será que ele agiu certo em cobiçar um osso que ele viu refletido na água? O que significa mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Lembra aí da minha explicação e escreva aí com as suas palavras. Valeu? Agora vamos lá para a escrita. Num texto podem aparecer palavras cujos significados, eles são desconhecidos. Então, você vai ligar cada palavra ao que você acha ser o significado. Para você que está fazendo no caderno, é só fazer os pares, tá? Que aí já vai dar para entender qual é a palavra e seu significado. Então, a gente tem aí tranquilo, decepcionado e cobiça, inveja, calmo e envergonhado. Então, você tem que tentar aí perceber o que é. Tranquilo. Uma pessoa tranquila ou tranquilo é o quê? Inveja, calmo, envergonhado? Decepcionado é o mesmo que inveja? É o mesmo que calmo? É o mesmo que envergonhado? E cobiça? É o mesmo que inveja? Ou é o mesmo que calmo ou envergonhado? Vamos para o número 7, que é escreva o nome das figuras abaixo. Aí você tem aí osso, ponte e cão. E no número 8, você vai reescrever a frase, você vai escrever de novo a frase, usando a segmentação correta. O que é segmentação? Segmentação é quando a gente escreve as palavras obedecendo os espaços entre elas, certo? Porque a gente fala as palavras todas juntinhas,
Mas quando a gente vai escrever, elas não podem estar agarradinhas, porque senão, quando outra pessoa ler o que a gente escreveu, a pessoa não vai entender, certo? Quando você lê essa frase aí, você vai ter dificuldade de entender, porque tá tudo junto. Então aí você pode procurar no texto, tem a mesma frase, aí você vai buscar o espaço entre as palavras onde que está, certo? Então, essa primeira frase é: pensando assim, o cão partiu para a ação e pulou na água sobre a sua imagem refletida. E a segunda frase é: mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Aí você vai copiar, vai escrever de novo e separando as palavrazinhas para organizar a frase, certo? Agora, no número 9, você vai ordenar as letras. Ou seja, você vai escrever, vai desembaralhar as letras aí que está tudo bagunçadinha. Tem aí osso, cão, boca e ponte. E aí você vai escrever uma letrinha para cada tracinho, certo? O número 10, você vai completar aí a tabela com palavras que comecem com a mesma letra inicial da figura. Então, nós temos aí osso, que começa com a letra O. Então, você vai escrever duas palavras com O. E depois tem ponte, cão e boca. Então, você vai escrever também com a letra inicial, certo? Dessas figuras. Agora, a gente vai fazer uma produção textual. O que é uma produção textual? É escrever, certo? Vamos lá? Você vai olhar aqui, ó, a figura e vai escrever aqui, ó, o que está acontecendo na figura, certo? Vamos lá. Agora, a última parte é a leitura. Nós vamos começar a treinar essa leitura aí, gente, certo? Quem levou o livrinho para casa também pode escolher um texto aí e ir treinando, tá? E aí, a gente hoje, nessa leiturinha da semana, nós vamos relembrar algumas parcerias das letras consoantes com a letra R, certo? Então, algumas a gente já viu e outras a gente ainda não viu, mas a gente então vai começar fazendo aí dessa forma, certo? Então, nós temos aí o B com R, lá embaixo tem a figura que vai ajudar a gente a identificar o som. Tem lá o mapa do Brasil. Então, você sabe que B com R faz bra, bre, bri, bro, bru, certo? Depois você tem um C com R, que tem um cravo lá embaixo, ó, uma florzinha. Essa florzinha é um cravo. Então, você sabe que é cra, cre, cri, cro, cru. No D com R, o desenho é um dragão. Então, você sabe que é dra, dre, dri, dro, dru. No F com R, nós temos um frango. Então, você sabe que é fra, fre, fri, fro, fru. No G com R, temos aí uma gravata. Então, você sabe que é gra, gre, gri, gro, gru. Embaixo, nós temos P com R e tem um desenho de uma professora. Então, você sabe que é pra, pré, pri, pró, pru. O T com R, nós temos aí, ó, um trevo de 4 folhas. Então, você sabe que é tra, tre, tri, tro, tru. E agora nós temos um livro, né? Observe que a sílaba para chamar a atenção está no final. É o vro, vro. Então, vamos lá. Vrá, vré, vri, vró, vru. Certo? Aí você vai treinar bastante. E vai escolher 2 palavras de cada grupo desse e vai gravar lendo para mim essas palavras e vai mandar no áudio, lá no Zap, no privado. Não precisa ser no grupo não, tá? É só para mim. Eu vou ouvir a sua voz, matar saudade e vou saber também como é que você está indo aí na leiturinha, certo? E então vamos para a mensagem da semana. Para cada receio, fé renovada. Para cada tropeço, a certeza de um recomeço. Para cada dúvida,
sabedoria para escolher o melhor caminho. Para cada dificuldade, um sopro de esperança. Certo? Boa semana!